a partir do versículo 1 ao 23. É um pouco longo aí, os irmãos prestem atenção aí, tá? Você aí da sua casa pode acompanhar também. Neemias capítulo 4, no meio da Bíblia aí, antes de Jó, um pouco antes de Jó, você vai encontrar Neemias, tá? Acha Jó e você volta algumas páginas, você vai encontrar Neemias capítulo 4, amém? Do 1 ao 23. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e, na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoes os seus pecados, nem apagues as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Neste meio tempo fomos reconstruindo o muro, até que em toda a extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembre-se que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá que estavam construindo o muro. Aqueles que transportavam o material faziam o trabalho com uma mão e com a outra seguravam uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava, e comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. 19. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa, e estamos separados, distantes uns dos outros, ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, junte-se a nós ali. Nosso Deus lutará por nós. Dessa maneira, prosseguimos o trabalho com a metade dos homens empunhando espadas desde o raiar da alvorada até o cair da tarde. Naquela ocasião, eu também disse ao povo: cada um de vocês e o seu ajudante deve ficar à noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Eu e os meus irmãos e os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo nem tirávamos a roupa, e cada um permanecia de arma na mão. Amém? Não existe impossível quando Deus está ao nosso lado.
Eu quero pensar nessa noite para nós meditarmos na palavra do Senhor com esse tema que não existe impossível quando Deus está ao nosso lado. Essa palavra impossível, ela não existe quando nós colocamos a Deus junto da nossa batalha, junto dos nossos projetos. E todas as vezes que nós pensamos em executar algo grandioso, quando nós projetamos na nossa vida de executar uma obra, um projeto, algo que de grande valor, principalmente quando nós iremos, com isso que nós fizemos, irá abençoar outras pessoas, né? Todas as vezes que nós pensamos, nós colocamos em pauta esse projeto na nossa vida pessoal, e em especial quando nós iremos abençoar outras vidas, certamente nós teremos muita oposição do nosso lado. Você terá muitos opositores. Todas as vezes que você pensar que Deus colocará algo na sua vida, você não terá vida fácil. Você irá ter opositores do seu lado. Você não, todas as vezes que nós irmos executar algo, não pense em você que irá se estender um tapete vermelho à sua frente e você vai passar por aquele tapete tranquilo. Pega uma água para mim, Vitor. Porque faz parte do processo. Faz parte do processo. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos alguns personagens, entre tantos, que sofreram muita oposição quando eles se colocaram na batalha, quando eles se colocaram à disposição de um povo, de uma nação, né? Nós sabemos da história de José. Deus, ele tinha um projeto na vida de José, que José seria governador do Egito, um jovem ainda que não sabia disso, mas Deus de antemão já tinha projetado para ele algo grandioso, não só para ele e para sua família, mas para todo um povo. José iria salvar a vida de um povo de um momento de muita dificuldade, de muita escassez. Deus já escolheu José, né? Tinha um projeto na vida de José para ele chegar ao governador do Egito, mas para isso chegar ao seu final, José enfrentou muitas dificuldades, prisão, injúria pelos irmãos, foi colocado numa prisão, e até chegar ao cargo de governador, ele passou por muitas oposições na sua vida. Daniel da mesma forma. Daniel, um jovem também, enfrentou muitos opositores, até ele chegar a cargos maiores na sua vida. O próprio Jesus, antes dele iniciar o seu ministério, Jesus foi levado ao deserto, e ali foi tentado, foi colocado à prova. Jesus, totalmente homem naquele momento, né? Foi colocado à prova ali no deserto, mas ele executou, ele chegou ao seu fim, ao seu propósito maior que Deus tinha na vida dele. Então saiba que se você tem algo projetado na sua vida, seja ele pessoal ou seja ele coletivo, você não terá vida fácil, você terá muitos opositores, e eu quero falar nessa noite sobre isso, como chegar ao final do nosso projeto, do plano que Deus executou para a nossa vida, firme e forte e saudável e feliz. Então saiba que a oposição, ela faz parte do processo. E esse livro que nós lemos, Neemias, Esdras e Neemias, são homens que foram escolhidos por Deus para executar um projeto, um plano, em um tempo onde o povo de Deus estava arrasado, precisava ser reconstruído. Não só a reconstrução física de Jerusalém, mas toda uma reconstrução espiritual, uma reconstrução emocional, uma reconstrução total na vida de um povo. Eles se colocaram na brecha, se colocaram como atalaias do Senhor para poder executar esse projeto. E todo o livro de Esdras e Neemias vai falar sobre os grandes opositores que eles tiveram para ter o êxito na sua vida, mas tiveram. E eu quero então, nesse tempo que nós temos aqui, falar sobre isso, porque de repente você que está aqui nessa noite tem um projeto especial na sua vida e você está enfrentando oposição,
Deus está falando ao seu coração: continue firme, continue com o seu propósito, que você terá êxito lá no final, com grande certeza. Só não tem êxito aqueles que desistem no meio do caminho. Então, a palavra desistir não existe na vida de um crente, de um cristão, irmão. Se Deus colocou na sua vida, prossiga, continue. A palavra desistência não existe para um cristão, para um homem de Deus, e para uma mulher, e para um jovem de Deus. Você não pode colocar, rasgue do seu dicionário a palavra desistência, tá? Então não existe impossível quando Deus está ao nosso lado, tá? E eu quero então falar com você o que nós devemos fazer quando nós iremos realizar um grande projeto, um grande propósito na nossa vida, como na vida de pessoas. O que eu devo fazer, pastor? Como que eu devo proceder na minha vida, baseado na palavra do Senhor, que é o nosso manual. Eu quero trazer algumas lições para a minha vida e para a sua vida, para nós colocarmos em prática e sermos bem-sucedidos. O que eu devo fazer? Primeiro, será que o Carlos consegue nos ajudar aqui, Carlos, para ficar bem frisado? Você colocar no telão ali para a gente fixar bem na nossa mente. O que eu devo fazer? Primeira atitude que eu devo fazer: ser puro diante de Deus. Primeira atitude, quando eu vou executar um projeto, um plano, algo difícil, algo que aos nossos olhos seja impossível, ser puro diante de Deus. Neemias capítulo 1, volta um pouquinho a sua Bíblia aí no capítulo 1 de Neemias, vejam só, versículo 3 até o 7 diz assim, eu vou resumir aqui para a gente ganhar tempo. Versículo 3: e eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, olha só, passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Olha só agora: confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti, não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Então, primeira atitude que eu devo fazer quando eu vou executar um projeto, algo grandioso na minha vida pessoal e coletiva, é ser puro diante de Deus. Se nós quisermos realizar algo grandioso, um projeto especial na minha vida e na vida coletiva, impuro, não adianta. O que Neemias fez? Ele se derrama diante do Senhor. Ele confessa os pecados, ele reconhece o seu estado pecaminoso, não só dele, mas do povo que estava ao lado dele, e ele diz ao Senhor: olha, Senhor, nós reconhecemos os nossos pecados, né? Nós temos cometido, eu e o meu povo. Ele se inclui ali na comunidade, e ele se derrama diante do Senhor. Ele é puro, ele se coloca puro diante do Senhor, para que haja uma transparência total na relação dele, entre ele e Deus. Então, irmãos, não pense se nós quisermos obter algo de Deus, nós iremos fazer com artimanhas, com cambalachos, com situações que não seja a pureza diante dos olhos de Deus, porque não vai dar certo. Se Neemias não tivesse tido essa primeira atitude de se derramar diante do Senhor, né, de corrigir as suas condutas, de confessar o seu pecado, Deus certamente não iria com ele. Porque a primeira atitude que nós devemos ter é estarmos puros diante do Senhor.
E Neemias, ele fez isso. Havia um grande projeto na vida de Neemias. Neemias, então, primeira atitude que ele faz é se derramar diante do Senhor, confessar os seus pecados, declarar a grandeza de Deus, mas sobretudo corrigir a sua conduta. Então, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha presença e se afastar dos seus maus caminhos, há uma necessidade de pureza diante do Senhor. Assim nós vamos ter Deus do nosso lado. Há muitas pessoas que vivem perdendo batalhas, irmãos. Elas até oram, elas até vão para a igreja, trabalham na igreja, né? Executam tudo aquilo, mas falta uma coisa ainda: ser puro diante do Senhor. Sejam santos, porque eu sou santo. Há uma necessidade de pureza, há uma necessidade de nós nos purificarmos diante do Senhor, e assim nós teremos Deus do nosso lado, né? Olha o que diz lá em Tiago, capítulo 5:16: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então a oração de um justo, a oração de uma pessoa não perfeita, irmãos, nós devemos esquecer perfeição. O pastor é perfeito. Não, nós somos errados, somos pecadores, nós somos pessoas em busca da perfeição. O erro que eu cometi ontem, eu não posso de jeito nenhum cometer amanhã. Aquilo que eu fiz de errado ontem, eu não posso levar para cometer amanhã e depois amanhã. Isso se chama iniquidade. Já passa da fase do pecado, né? O pecado é aquele acidente que acontece na nossa vida, que nós cometemos e que lutamos para sair fora dele. Isso é o pecado que todo homem de Deus, toda mulher de Deus comete, faz, acontece. A gente trabalha, nós somos falhos. Não pequei, por que Davi era o homem segundo o coração de Deus? Senhor, pequei contra ti. Davi então se arrependia e procurava melhorar a sua conduta. O grande problema da nossa nação hoje é que as pessoas são iníquas, elas não são mais pecadoras, elas continuam, já não tem problema mais. Então, ser puro diante de Deus, está enfrentando uma batalha difícil, pureza diante de Deus, arruma a sua situação, né? Fale para Deus sobre as suas limitações. Neemias fez isso. Neemias se derramou e procurou consertar a sua vida diante do Senhor. Há uma promessa de Deus para aqueles que são santos e buscam a santidade, e há uma promessa também para aqueles que agem de forma errônea, né? Então a gente não consegue fugir disso aí. Olha o versículo 9 de Neemias 1. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que eu escolhi para estabelecer o meu nome. É uma promessa de Deus de restauração. Está com a vida toda torta, está com a vida toda desarrumada, há uma promessa de Deus de restauração sobre a nossa vida. Então seja puro diante de Deus, se confesse: Senhor, está difícil o negócio. Deus, ele vai te ajudar a você se purificar. Segunda atitude que nós devemos tomar quando nós vamos executar um grande projeto na nossa vida. Vamos lá. Esteja pronto e atento às oportunidades, vírgula, vou deixar bem claro para o Carlos aí, vai lá. Seja pronto e atento às oportunidades, vírgula, coloque-se na posição de atalaia. Seja pronto e atento às oportunidades que irão surgir. Olha só, vou provar para você no texto. Coloque-se na posição de atalaia. Neemias capítulo 2, eu vou trabalhar todo o livro de Neemias aqui, tá? Para a gente saber chegar ao final aí bem tranquilo. Neemias capítulo 2, versículo do 1 ao 5. Olha só o que diz:
no mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. E o texto vai falar então que Neemias era oficial do rei, né? Servia na mesa do rei. Neemias chega ao rei, o rei percebe uma tristeza no seu olhar. Ele então aproveita a oportunidade e pede ao rei: olha, eu preciso, se o senhor me permitir que eu vá até a minha cidade, a cidade dos meus pais, né? Eles estão ali sofrendo, eles estão passando por situações ali, né? Se o rei permitir. Então, irmãos, atento às oportunidades. Neemias, quando chega ao rei, que o rei abre uma... E no contexto aqui histórico, era difícil você ter essas conversas com o rei. Era difícil. E o rei, então, abre uma brecha para Neemias. Neemias então coloca o seu posicionamento, a sua petição diante do rei. Ele se coloca como atalaia diante do rei, trabalha, né, como um amigo, o Cauê disse, tocou no coração do rei ali. O rei então se abre para ele uma oportunidade. Neemias aproveita e ele vai ali, e aí vai pedindo ainda coisas, né, para mandar. Ele viu uma brecha ali, foi avançando. Então, irmãos, segunda atitude: quando eu vou executar um projeto, esteja pronto para atender e atento às oportunidades. Surgiu, aproveite. Na hora exata, houve a oportunidade, encaixa ali. Há pessoas que perdem grandes oportunidades porque não estão preparadas para o momento oportuno. Estude. Faça curso. Eu não vou estudar não, para quê, né? Estudar não adianta. Não, estude, porque no momento oportuno surgiu a oportunidade. O Lincoln é formado em administração, está trabalhando num trabalho lá, mas esse dia surgiu uma oportunidade num trabalho melhor. Ele abocanhou, porque se ele não tem um curso, não, esteja atento, esteja preparado, né? Aparece a oportunidade de emprego, a pessoa não está preparada, ela perde a oportunidade. Então nós devemos estar prontos e atentos às oportunidades que aparecem em nossa vida. Na hora exata, pega a oportunidade, né? A minha irmã que está aqui, eu vou citar ela agora, veio na minha mente agora, né? Veio alguns anos atrás, veio um deputado federal na igreja, lá na Assembleia de Deus, e ela sabia que o deputado ia vir. O que ela fez? Preparou o documento já, um pedido de um kit para o conselho tutelar. Quando o deputado estava na igreja, ela correu lá no meio do povo, entregou o pedido para o deputado, o papel já carimbado, bonitinho, que tem que ser assim. O deputado pegou, demorou uns 2 anos aí, mas veio o carro do conselho tutelar hoje. Foi isso que aconteceu, porque ela aproveitou a oportunidade que apareceu para ela. Isso é um exemplo que nós devemos fazer. Aproveitar, estar atento às oportunidades. E Neemias fez isso. Neemias, quando o rei deu uma brecha, ele fez o que? Ele aproveitou a oportunidade e se colocou na posição de atalaia. Quantas oportunidades são perdidas, irmãos, porque nós não aproveitamos a oportunidade que nos é oferecida. Terceira atitude que eu devo fazer quando vou executar um grande projeto na minha vida: esteja ciente da situação, esteja por dentro da situação, estude a situação. Neemias capítulo 2, versículo 11:
em diante, né? Olha, esteja ciente, né? Esteja ciente da situação, por dentro da situação. Neemias capítulo 2, versículo 11. Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal, além daqueles que eu estava montado. Versículo 13. De noite saí pela porta do vale da direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. E o texto vai falando que Neemias faz uma inspeção ali em Jerusalém. O que isso quer dizer? Você vai executar um grande projeto, faça uma inspeção. A grande maioria das empresas, elas falem porque falta de projeto, falta de inspeção, falta de estar ciente da situação, estudar a situação a fundo. As pessoas têm preguiça de estudar, de buscar, né? Muitas pessoas, elas querem entrar num grande projeto, mas não têm coragem de aprender a fundo, estudar o processo, né? Fazer cursos relativos àquilo que ela vai estar fazendo. Vai com a cara e coragem, vai se complicar. Tudo que nós fazemos na vida, irmãos, é preciso se aplicar, é preciso dominar o assunto. Eu sou meio chato para a igreja, irmãos. Eu vou em algumas igrejas e eu escuto cada besteira que as pessoas falam. Sabe, não é assim que funciona. Nós no mínimo temos que ter respeito por vocês que estão aí sentados. E aí eu vou em alguma igreja, eu vejo pessoas totalmente despreparadas, negligentes para com a palavra do Senhor. Aí fala um monte de asneira, um monte de besteira. Ai, pastor, não, você tem que se preparar. Você já viu aquelas pessoas que estão pregando e falam aleluia, glória a Deus, aleluia, porque elas não sabem o assunto a seguir e dá aquele ali para... Infelizmente, o pastor, ele deve dominar o assunto, como o pedreiro deve dominar o assunto, como o engenheiro, o médico. Então vai executar um projeto, domine um assunto. Eu já falei quando eu fui fazer para me tornar pastor, o concílio pastoral, eu dormi em cima da Bíblia, estudava a Bíblia vários e vários dias, para não passar vergonha ali no momento. Fui aprovado de forma unânime, graças a Deus. Por quê? Porque eu estudei a fundo o processo, dominar o assunto. Aí eu vejo, irmãos, pessoas totalmente despreparadas, pessoas no serviço público aí, citando ela hoje como exemplo, não sabem nem o português correto. Eu sou xarope. A minha irmã aqui, ela fazia texto, mandava para mim, dá uma olhada aí. Por quê? Porque eu sou chato. Tem um chato ao seu lado, irmãos. Tem uma pessoa xarope do seu lado, porque você vai crescer. Eu não estou dizendo, irmãos, de coisas mirabolantes, não. Tinha um irmão que pregava aqui na cidade, o Ivanildo, da missão lá na Palmira. Era uma pessoa simples, mas que pregação gostosa que ele tinha. Certamente ele estudava o texto, trazia, sabe? As pessoas estão no Brasil acostumadas de qualquer jeito. Não, domine, esteja ciente, estude ali a fundo. Que gostoso que é. Tem que suportar o processo. Então somente nós iremos suportar o processo se nós estudar. Neemias, ele faz uma inspeção, ele vai de noite. O texto fala que ele olha tudo que é... Não, versículo 17, então ele disse, veja a situação terrível em que estamos, Jerusalém está em ruína. Ele olha tudinho para saber a fundo o que está acontecendo.
Estude, prepare, para que não seja pego de surpresa. Seja ciente de como que está a minha situação aqui. Como que está essa situação? Eu tenho um projeto de restaurar a minha vida financeira, né? Como que eu tenho um projeto, minha vida financeira está meio complicada, aí eu tenho um projeto para restaurar ela. Estude, deixa eu ver onde eu estou devendo aqui. Nossa, não tenho coragem nem de olhar, mas tem que olhar. Tem que estudar o processo ali, olhar, jogar em cima da mesa os boletos da vida ali. Nossa, deixa eu ver aqui, estudar, o que eu posso fazer aqui. Isso aqui eu tenho que cortar, isso aqui eu tenho que fazer, eu tenho que reduzir isso aqui, eu tenho que... Simples assim. Estar ciente da situação. Nossa, meu casamento, isso é a área do pastor Júnior ali. Meu casamento está em ruína, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estudar a situação. O que eu posso melhorar aqui, né? Ontem eu fui lá, eu sou meio chato, eu sou um cara. Esse dia o pastor pregou lá, que a Gisele, psicóloga, pregou lá na presbiteriana, que os pastores são depressivos, e são, irmãos. A gente é. Vamos fazer o quê? Faz parte. Mas ontem eu fui simples lá na orla ver os meninos jogar vôlei ali, ruim de bola. Já foi gostoso. Né? Uns pé duros ali jogando vôlei ali, mas já trouxe uma alegria. Coisa simples. Coisa simples. Então esteja ciente da situação, estude, vai restaurar. Seja a sua vida financeira, seja seu casamento, seja a sua situação física, né? Há pessoas que estão doentes, mas elas não estudam a situação. Quarta atitude que eu devo tomar quando eu pretendo elaborar, executar um projeto grandioso na minha vida. Importante também. Aprenda a trabalhar em equipe. Aprenda a trabalhar em equipe. Neemias capítulo 3. O sumo sacerdote Eliasibe e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho em reconstruir a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois construíram o muro até a torre do Sem, que consagraram, e até a torre de Hananel. Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte. Zacur, filho de Inri, construiu logo adiante. A porta do peixe foi reconstruída pelos filhos de Asená. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Todo o capítulo 3 vai falar de pessoas que foram executando os trabalhos. Não vou ler aqui por causa do tempo, mas um trabalho em equipe. Todo o capítulo 3 foi mostrado um trabalho e cada um executou o seu devido trabalho. Como aqui, né, na igreja, um trabalho em equipe. Né? Os músicos vêm, fazem o trabalho deles ali perfeito. Aí vem a pregação. Tem uma pessoa lá na frente olhando os carros, né? Tem os que estão cuidando das crianças que fazem barulho. Tem uns que estão orando, que oram pelo culto. Tem uns que ofertam, né? Trabalhar em equipe. Na vida é assim. Tem as irmãs que vão orar, né? As irmãs que têm os trabalhos dos grupos de oração, de visita. É um trabalho em equipe. Por quê? Porque o pastor tem que ir lá, o pastor tem que bater o escanteio, correr, cabecear e ir pro gol. Não é assim. O pastor vai ficar doente. Trabalho em equipe. Nós precisamos aprender. Tem pastor por aí doente, sabe por quê, irmãos? Ele não cede o púlpito para ninguém. Não, eu que domingo à noite é só eu. Eu que sou o chefão, pastor aqui. Não, trabalho em equipe. Que gostoso aqui na igreja nós ouvimos mensagens diferentes. O pastor Júnior, com toda a eloquência dele, de psicanalista, traz aqui as mensagens gostosas, recheadas junto com os textos bíblicos. A Joelma vem com o pentecostal dela aqui,
vem a outra irmã ali, vem o outro aqui, vem o Juninho ali. Isso é gostoso. É trabalho em equipe. É trabalho em equipe. Então nós precisamos aprender a trabalhar em equipe. Para que sejamos... Vai fazer um projeto, chame ali. Eu me recordo lá no Clube dos Fazendários, eu fiz uma obra difícil lá uma época. E o engenheiro quis assumir para ele todo o projeto. E nós, construtores experientes, orientamos ele. Olha, não é assim, não vai ficar legal. Não, é assim. Resultado, deu errado o projeto dele. Tivemos que arrumar. Então, aprender a trabalhar em equipe. Vai executar um projeto, trabalhe junto ali, chama os conselheiros, conversa ali. Individualismo não cabe para aquele que quer ter êxito no seu projeto. Chama, trabalhe em equipe, busca ali com conselheiros. E por fim, vamos lá, Carlos. Esteja ciente que haverá opositores. Vai executar um projeto na sua vida, seja ele em qual área for, haverá opositores. Mas não pare a obra. Vai executar um projeto na sua vida, seja ele pessoal ou coletivo, seja ele em área financeira. Eu vou executar um projeto na área financeira. Vai vir a vontade de gastar, né? Tem as pessoas que gostam de gastar. Vai vir na vontade, é uma oposição. Mas não pare a obra. Neemias capítulo 4, versículo 1 ao 6, para a gente reduzir aqui que o tempo avançou. Neemias capítulo 4, versículo 1 ao 6 diz assim: quando Sanbalate soube que estavam reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse: o que aqueles frades judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Olha só, oposição ao trabalho de Neemias. Olha o versículo 6. Nesse meio tempo fomos reconstruindo o muro até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava olha só que interessante, o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Então, irmãos, haverá opositores, isso faz parte, haverá opositores, mas não pare a obra. Olha só o versículo 7. Quando porém Sanbalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos do muro de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar a Jerusalém e causar confusão. Olha só o 9. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Então haverá opositores o tempo todo. Haverá. Não pense que terá facilidade, não. Mas não pare a obra. Haverá opositores. Olha o versículo 10. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças, ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. Eles trabalhando, eles se esforçando, né? Muito entulho. Entulho são aqueles problemas que nós estamos inseridos. Eu tenho que sair dessa minha vida financeira lastimável, mas há muitos boletos ainda. Haverá boletos. Certeza disso, os boletos chegam. Haverá problemas. São oposições. Mas não pare a obra. Continue no projeto seu de restauração, de reconstrução da sua vida. Isso, irmãos, aqui, deixa eu gastar um tempinho mais. Cuidado com a sua vida financeira, isso é terrível. Eu já passei por isso. Muito cuidado, traz um monte de problema. Então, começa um projeto de restauração da vida financeira.
Começa, faz um plano, certeza que vai dar certo. É só não parar a obra. É só não parar a obra. Agora, para a gente fechar aqui, capítulo 4, versículo 11. E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Espera aí que não é esse não que eu quero encerrar aqui. Ah, tá. Eu quero encerrar com o capítulo 6, versículo 3. Capítulo 6, versículo 3. Eles contudo estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensageiro com essa resposta. Presta atenção. Estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra e encontrar-me com vocês? Os opositores não desistiram. Eles tentaram. E tentaram mais uma vez. Armaram um plano ali para conversar com Neemias. Na igreja, inclusive, tá? Cuidado com a igreja, tá? Cuidado. Neemias, estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra? Não vou. Olha o versículo 4. Eles me mandaram 4 vezes e a mesma mensagem, e todas as vezes eu lhes dei a mesma resposta. 4 vezes, vamos encontrar para a gente salvar a sua vida, né? A história vai contar isso. Ele falou assim: não, 4 vezes eu dei a mesma resposta. Não posso parar. Estou num projeto grandioso. E o versículo 11 do capítulo 6, para a gente encerrar de vez. Todavia eu lhe respondi. Eu vou ler o 10 para a gente. Um dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Metabel, que estava trancado portas adentro. Ele me disse: vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão esta noite. Versículo 11. Todavia eu lhe respondi: acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Um dos textos mais lindos que eu acho. Na última tentativa eles falaram assim: vamos encontrar lá dentro do templo, né? Jesus chama essas pessoas que tramam dentro do templo de covil de ladrões. Tem gente que trama dentro do templo. Graças a Deus que aqui a gente não tem isso. Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Neemias tinha um propósito, irmãos. Neemias sabia para que ele veio. Neemias falou: eu não fujo não, eu vou encarar, eu vou executar o projeto, custe o que custar, tem opositores ou não. Então, irmãos, no processo de uma reconstrução, ele traz muitas oposições. Elas surgirão do começo ao fim. E cabe a você e eu dizermos: estou executando um grande projeto, eu não posso descer, eu não posso parar. Portanto, irmãos, sejam puros diante de Deus. Busque a pureza do Senhor, a santidade. Seja uma atalaia, seja pronto e atento às oportunidades que surgirem. Estude a fundo o projeto e seja ciente de tudo que você vai fazer. Aprenda a trabalhar em equipe. E saiba que sempre haverá opositores, mas diga sempre a eles: 1, 2, 3, 4 e quantas vezes forem necessárias. Estou executando um grande projeto, eu não posso parar. É assim que nós conseguimos alcançar os objetivos
que Deus coloca no nosso coração. Estou executando um grande projeto. Vai oposição ou não, eu não posso parar a obra. Estou executando um grande projeto. Vamos orar.